Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e o que eu tenho pra falar é exatamente o que o título está dizendo. O Itadori é simplesmente o mais honrado entre o céu e a terra, e é isso, acabou o vídeo. Brincadeiras à parte, sim, eu vou trazer diversos argumentos com base no próprio mangá, de que não só o Sukuna, que inclusive foi estompado na porrada pelo próprio Itadori, ficou pra trás, mas também possivelmente o próprio Satoru Gojo. Que vai ter de gente aí reclamando nos comentários, mas enfim. Antes de começar já toda essa argumentação, eu vou trazer aqui simplesmente um último capítulo lançado agora de Jujutsu Kaisen módulo, ou seja, né, informações quentinhas, olha só que legal, que o Itadori com mais de 70 anos e aparência de jovem, está mais do que em pé, inclusive mais experiente do que nunca. Bom, isso deixa bem claro, inclusive a gente pode até teorizar de que o Kenjaku, ele planejou isso há muito tempo atrás, de, na verdade aqui no caso, criar um ser humano que vai durar mais de eras e eras aí, e esse ser humano nada mais é do que o Itadori, comprovando que o corpo dele já não é de um ser humano comum, que pelo contrário, o Satoru Gojo sim, é sim um ser humano comum, digo em questões não só de atributos físicos, até porque sim, ele é extremamente poderoso, mas de longevidade e suportar um certo nível de poder e responsabilidade. Por exemplo, o próprio Itadori foi o portador dos 9 dedos do Sukuna. Tudo claro, né, culpa do Kenjaku, mas não dá pra negar que o Itadori já é um ser humano assim acima e superior, principalmente na sua resistência, que já foi comprovado no próprio mangá que ele tem sim a maior resistência da obra inteira. E aliás, inclusive ele ter, né, no caso convivido com o Sukuna dentro dele, isso ficou um pouco estranho, ele conseguiu absorver diversas técnicas Jujutsu que o próprio Sukuna utilizava e também alguns poderes que ele possuía, que atualmente ele lá com seus 70 anos, né, sendo um senhorzinho, já conseguiu desenvolver todas essas habilidades, então ele sabe executar elas com total proeza. Mas calma, que os argumentos não vai ficar só por aqui, eu vou trazer tudo mais detalhado e também alguns argumentos um pouco mais arriscado, digamos assim, mas o que eu vou pedir pra vocês é assistir até o final antes de comentar bobagem aí nos comentários. Simplesmente assiste até o final e depois você pode me xingar à vontade aí nos comentários, mas vê até o final. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos trazer aqui alguns argumentos, discutir um pouco, mas antes obviamente eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Provando pra você que o Itadori já passou o Gojo ou pelo menos está no mesmo nível dele. Sério, tem muita gente que fica subestimando esse cara, sendo que no novo mangá de Jujutsu Kaisen tem deixado aos poucos bem claro que o Itadori é o ser mais poderoso de Jujutsu Kaisen. O primeiro porque é sua expansão de domínio. Sim, o Itadori tem expansão de domínio e muita gente parece que esquece disso. Além de ter o acerto garantido, assim como toda a expansão do domínio, no caso a dele é uma das mais poderosas, além de atingir diretamente a alma, inclusive deixou o Sukuna aqui numa posição bem complicada. Dentro da sua expansão de domínio, basicamente ele é o rei ali, ninguém pode ferir ou atacar se quer tentar atacar ele. Inclusive a única coisa que sobrou pro Sukuna, sim, o rei das maldições, o mais poderoso da era Yan e tudo mais, né, o Sakana, a única coisa que sobrou pra ele foi conversar com o Itadori, porque não tinha o que fazer. Segundo porque todo soco que ele der no seu adversário, se ele quiser, ele pode utilizar um raio negro, o golpe corpo a corpo mais letal de Jujutsu Kaisen, e o cara dá a qualquer momento que ele quiser, atinge diretamente a alma também, só pra deixar bem claro aqui pra vocês. A habilidade é essa que o próprio Gojo falou que só tem como acertar na sorte, que ele não conseguiria fazer uma grande sequência igual o Itadori faz. Agora o principal porquê do Itadori ter superado o Satoru Gojo é basicamente a sua mentalidade. Enquanto o Satoru Gojo, ele é todo marrento e tudo mais, né, aquele jeito que a gente já sabe, subestima bastante o seu adversário e é por isso inclusive que ele perdeu pro Sukuna. Ah, mas Dani, foi por causa do Mahoraga. Sim, entre aspas, mas já deixando claro aqui que o próprio GG Akutami afirmou que o Gojo, se não fosse a sua mentalidade assim, bem egoísta, egocêntrica, ele poderia ter vencido o Sukuna facilmente, só que ele acabou perdendo porque ele subestimou, achando que ninguém conseguiria passar pelo seu infinito, e é esse exato o problema dele. Ele se escora demais no infinito, achando que ninguém consegue passar, sendo que o Itadori já não, em nenhum momento ele subestimou o Sukuna. Pelo contrário, ele tratou aqui com seu devido respeito, inclusive, ele é tão bondoso que simplesmente tentou convencer, né, converter, na verdade, o Sukuna pro lado bem da situação. Vendo então que não teria como, ele estompou o Sukuna na porrada. Inclusive, ele possui diversas habilidades e feitiços Jujutsu, como por exemplo o próprio destrinchar, que é do Sukuna, que na batalha em que ele estava enfrentando o próprio rei das maldições, ele ainda não estava 100%, digamos assim, ele não sabia utilizar todas as técnicas com proeza, que é totalmente diferente no caso aqui, passando mais de 60 anos, e inclusive ele continua inteiraço. Imagine só o nível de proeza para utilizar essas técnicas Jujutsu que ele possui, que é diversas, inclusive quase que todas elas do Sukuna. Ele no caso possui a maior resistência de Jujutsu Kaisen. Ah, mas Dani, o Gojo quase nunca sai machucado das suas batalhas. Bom, ele fica, igual eu tinha falado anteriormente, se escorando demais no infinito. Além de que já foi confirmado que o Itadori tem sim a maior resistência da obra. Enfim, resumindo, se por acaso você acha que o Itadori atualmente, ou seja, ele lá com seus 70 e poucos anos, sei lá quantos anos ele tem, não superou ou pelo menos está no mesmo nível de Satoru Gojo, você tá ficando maluco. Eu diria inclusive que a própria expansão de domínio do Itadori é a mais poderosa do universo. Assim como, claro, a do próprio Satoru Gojo. É um pouco diferente no caso do Sukuna. A expansão de domínio dele, por mais que seja extremamente
extremamente poderosa e forte, se você for um personagem extremamente resistente, assim como o Ditador, você pode aguentar alguns cortes, né, que tem naquela expansão de domínio dele. Enfim, não tem como nem deixar o Itadori no nível de Sukuna, ele é superior. Digamos que ele tá assim naquela prateleira tão especial que é a do próprio Satoru Gojo isolado, só que não, porque agora os dois estão na mesma ocupação, e eu diria que o Itadori pode até ultrapassar. Vamos só descobrir assim no momento que ele começar aqui uma luta ou qualquer coisa do tipo lá no Jujutsu Kaisen modo. Mas enfim, essa aqui é só a minha opinião, é claro, com base nos argumentos, né, e informações que temos aqui no próprio mangá. Como eu disse, você pode não concordar que ele ultrapassou o Satoru Gojo, mas que ele está num nível muito próximo ou sequer semelhante, você vai ter que concordar comigo.